Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma satisfação podermos novamente aqui nos reunir e que possamos, na noite de hoje, sempre com a permissão divina e com as bênçãos da espiritualidade maior, que a gente possa encontrar tudo aquilo que a gente veio em busca quando acorremos até essa seara. Possamos encontrar o nosso equilíbrio espiritual, o nosso fortalecimento, que possamos encontrar respostas para as nossas angústias, que possamos, quem sabe, sair dessa noite com alguns questionamentos, perguntas para serem respondidas por nós mesmos, para serem respondidas pela nossa consciência. Que a espiritualidade maior esteja conosco. Conforme previamente anunciado, a proposta de reflexão nesses minutinhos que vamos passar aqui diz respeito a uma passagem do Novo Testamento chamada Dai a César o que é de César, a qual eu me permito ler, até para não perder nenhum detalhe, e nos diz o seguinte: esta passagem, Dai a César o que é de César, está lá em Marcos 12 e Mateus 22. Então vejamos qual o episódio, o que aconteceu naquele momento com Jesus. E os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si, quer dizer, os fariseus se organizaram ali, né, para enredar Jesus nas suas próprias palavras. Então os fariseus estavam num processo de tentar, de alguma forma, prejudicar a imagem de Jesus. Então eles se reuniram e fizeram ali um acordo, um preparado para fazer uma pergunta para tentar justamente fazer com que Jesus desse uma resposta a qual eles pudessem, de alguma forma, se aproveitar negativamente. E aí fizeram a seguinte pergunta: Mestre, sabemos que és veraz e que ensina o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta quem quer que seja, porque nós, homens, não consideramos as pessoas. Quer dizer, já fizeram um preparatório, assim, né, para deixar Jesus já com a responsabilidade a respeito daquilo que ele ia dizer. Então fizeram aquela breve introdução já para lançar na resposta que Jesus ia dar justamente um peso maior do que ela tinha. Vejamos, e aí a pergunta: dizei-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? E aí a pergunta: é-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Então eles perguntaram a Jesus uma questão econômica, né? Uma questão que dizia referência a questões materiais. Jesus, que lhe conhecia a malícia, respondeu. Aqui é importante destacar que era um grande debate à época, era um assunto muito delicado, um assunto muito controverso, o pagamento de impostos. Então essa pergunta, conforme o teor da resposta dela, poderia ter consequências muito negativas para Jesus. E aí, então, o que o mestre falou? Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento ao tributo. Então ele pediu a moeda. O tributo é pago com a moeda. Me dá aqui a moeda. Eu quero usar essa moeda para responder. E tendo-lhe então apresentado o denário, que era a moeda da época, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? Mostrando a moeda. De César, responderam eles. Então observou-se-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É a resposta que o mestre deu. Então, a César o tributo, a Deus o que é de Deus. Questões materiais de um lado, questões espirituais de outro. E a respeito disso nós vamos refletir um pouco, lemos ali a passagem, e é importante já a gente destacar o seguinte: cada vez que a gente faz uma interpretação de uma passagem do Novo Testamento, de uma parábola, de um ensinamento do mestre, de um ensinamento da espiritualidade maior, por que não? É importante a gente destacar que isso é uma reflexão. Então não existe uma resposta pronta, existe exatamente o pensar a respeito. Uma parábola de Jesus, a gente pode tirar uma série de ensinamentos dela. Tanto é que, tanto as parábolas de Jesus, quanto tudo aquilo que ele veio nos trazer há mais de 2000 anos, continuam atuais. Porque cada vez que a gente lê, que a gente estuda, a gente vai aumentando a nossa compreensão a respeito daquilo que está sendo trazido. Vamos lá, então, em algumas, e vamos hoje usar duas interpretações dessa passagem. A primeira: esta passagem, ela nos faz um convite a termos uma distinção muito clara na nossa vida.
o que é a questão material da nossa vida e o que são as questões espirituais. Então nós aqui estamos num plano físico. Necessitamos de tudo que envolve a questão material, o alimento, o repouso, a segurança do lar e tantas outras questões. Hoje, na atual sociedade, temos contas a pagar no final do mês, não é isso? É água, é luz, é internet, aqueles gastos básicos da família, alguns com mais gastos, outros com menos, mas temos ali toda uma questão material envolvida até para a nossa própria subsistência, sobrevivência. Então são as questões materiais da nossa vida, as quais nós iremos saldar através do nosso trabalho. Ou daqueles que já por justo merecimento, pelos anos de trabalho prestado, já se encontram numa situação de aposentado. Então, é do trabalho que vai vir o sustento material. É o trabalho que vai nos dar a manutenção física. E temos também toda a questão espiritual. Antes de passarmos para a questão espiritual, vamos lembrar o seguinte. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem que nos fala a respeito do necessário e do supérfluo. O que é necessário para mim viver? O que é necessário para minha família viver? O que é o exagero? O que é o supérfluo? O que é aquilo que está passando da conta? Então, sempre lembrando, a doutrina dos espíritos e a própria espiritualidade maior, ela não nos proíbe de nada, mas ela nos dá o quê? Nos dá reflexão, nos dá a oportunidade de pensar, nos convida ao pensar. E aí, então, nesse sentido do necessário e do supérfluo, é importante cada um de nós entender o que nos basta e o que é o exagero. Porque isso é uma reflexão íntima, uma reflexão nossa. Porque muitas vezes o exagero, e vai na linha do que o irmão Bui falava no início do trabalho, muitas vezes esse exagero, a questão material, vai nos trazer problemas. Muitas vezes, se gastarmos mais, e aí eu estou falando, com pós-doutorado nisso. Se nós gastarmos mais do que a gente ganha, nós vamos nos endividar. E aquilo que era para ser uma alegria, vai ser muitas vezes uma dor de cabeça. Dar o passo maior que a perna, como se diz na língua popular, da mesma forma. Então a importância já nesse momento, quando nós nos deparamos com essa questão, até fazermos uma reflexão. O que é o necessário? Será que eu não estou exagerando nas minhas necessidades? Será que eu não estou me comprometendo no Natal, com os meus gastos, e não estou esquecendo do aniversariante? São questões que a gente vai trazendo, falando da questão material. E aí temos também, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, temos a questão espiritual. Que é justamente nós darmos também a atenção devida, darmos a devida importância, destinarmos o nosso tempo, a nossa energia e muitas vezes os nossos recursos nas questões que dizem respeito à nossa espiritualidade, à nossa essência, àquilo que vai sobreviver ao evento da morte. Vai chegar um momento que nós vamos ter que deixar esse plano, vamos morrer. O que vai continuar? O nosso espírito, as nossas obras, as nossas aquisições, as nossas virtudes, aquilo que a gente conseguiu evoluir, aquilo que a gente conseguiu aprender, o bem que fizemos. E o que é matéria, o nome já diz, matéria, plano material. Vai ficar aqui na Terra. Vamos levar daqui a essência espiritual, as nossas obras, os nossos avanços. Então, destinarmos um tempo para as questões espirituais é de extrema importância, que é justamente o que nós estamos fazendo aqui, não é isso? Estamos tendo um momento do nosso dia, da nossa semana, para a nossa busca espiritual. Ah, Renata, mas eu vim aqui para buscar tal coisa. Não importa, é uma busca. Porque, irmãos, as coisas que provêm de Deus e que provêm da espiritualidade maior, elas são tão lindas, que às vezes nós estamos buscando uma coisa. Mas aquilo que nós estamos buscando talvez não seja o principal. E a gente busca uma coisa e acaba encontrando outra ainda mais grandiosa. Como assim? Vamos lá então. Muitas vezes a gente está buscando a melhoria do corpo físico, que é importante. Estamos buscando uma cura, estamos buscando o alívio de uma dor. E quem tem dor sabe que se aliviar um pouquinho já ajuda.
Quando a gente perde a noite de sono lá por um problema de saúde, a gente já sabe. Se a gente conseguir dormir um pouco, já vai ajudar, né, para aquele outro dia nós estarmos melhor. Então a gente busca muitas vezes algo. Viemos até essa seara buscando algo para uma melhoria física. E aí, neste buscar algo, nós nos deparamos com o quê? Exatamente com questões muito mais amplas. O entendimento do porquê da dor, o recurso que nós temos dentro de nós mesmos para a nossa superação da dor, para o nosso crescimento, o entendimento de que não estamos sozinhos, que quando estamos conectados com o bem em oração e nas ações, Deus está conosco e as falanges espirituais da mesma forma. Então a gente está buscando uma coisa e a gente acaba encontrando outra muito mais ampla. Então por isso que a gente fala, a gente repete, a gente intensifica essa questão da busca pela nossa essência espiritual, dedicarmos um tempo do nosso dia, e lá estava no Velho Testamento, um dos mandamentos lá da lei mosaica, com origem divina, nos falando o quê? Santificarás o dia do sábado. E nós, numa interpretação livre, na corrente espiritualista, universalista, fizemos a interpretação de não estarmos circunscritos a um dia da semana, mas termos na nossa vida, na nossa semana, no nosso dia, momentos de busca divina, momentos de espiritualização, de oração, de boas ações. E quando a gente está fazendo bem, a gente também está conectado com Deus. Aliás, uma das formas mais lindas que tem de nós nos conectarmos com Deus, além da oração, é justamente a prática do bem. Então falamos exatamente dessa questão, desse processo de espiritualização, dessa busca, da importância disso. E aí, numa reflexão final desse ponto, a gente pode trazer o quê? A importância do equilíbrio nas coisas. Entendermos a nossa necessidade material, termos as nossas buscas materiais, buscarmos sim o conforto da nossa família, o nosso conforto, buscarmos as aquisições materiais as quais nos são necessárias, mas também o carinho especial conosco mesmo, ou seja, o tempo para as questões espirituais, o tempo para nós nos conectarmos a Deus. E, irmãos, quando nós temos o nosso coração tocado, seja pelo amor ou seja pela dor, quando a gente tem o coração tocado para buscar as coisas elevadas, as coisas de Deus, não vamos deixar para depois. Porque às vezes nós, nessa correria, nós muitas vezes nas dificuldades do dia a dia, o que a gente faz? Amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu vejo, e o amanhã vai indo. E o tempo passa. E às vezes o amanhã não chega. Então, se a gente teve o coração tocado, vou lá no centro espírita receber um passe, ou vou lá frequentar novamente a corrente religiosa que eu fazia parte, ou vou lá conhecer tal lugar que tenha algum trabalho voltado a uma conexão com o divino, não percamos tempo, vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos destinar esse tempo, muitas vezes dando a esse tempo uma qualidade melhor na nossa vida. Por quê? Nesses momentos tão difíceis que nosso irmão Rui citou, e no final de ano ele tem também essa característica, além da própria beleza do momento natalino, através da lembrança de Jesus, mas é um momento muito tumultuado. E nos momentos tumultuados, a gente sabe que estamos vivendo momentos tumultuados na nossa vida. Como é que nós vamos nos preparar para a cada dia colocar o pé, né, para a vida em sociedade, colocar o pé na rua, fazendo as nossas atividades? Como é que a gente vai se preparar? Com a oração, tendo em nós sabedoria, pedindo proteção, pedindo amparo, pedindo tudo aquilo que possa nos ajudar a bem nos conduzir nesses momentos tão difíceis, seja no trânsito, seja nas questões da violência, seja em tudo isso. Então é uma conexão com Deus que nós vamos fazendo, que vai nos trazer harmonia, e esta harmonia então vai facilitar o nosso dia a dia. A importância, finalizando esse ponto, do equilíbrio das duas buscas, o material e o espiritual, né? Dando importância a essas duas áreas da nossa vida. Tem uma passagem do Eclesiastes, lá no Velho Testamento, não vou conseguir falar ela literalmente, mas em linhas gerais ela diz o seguinte: lembra do Senhor teu Deus nos dias da tua mocidade, para que não venham os maus dias e digas, nele não tenho mais contentamento. Que o corpo volte à terra e que o espírito volte a Deus que o deu.
O que essa máxima diz? O que esses versículos dizem? Vamos lembrar de Deus agora. Vamos nos conectar com Deus agora. Não vamos esperar a dor chegar, não vamos esperar a tempestade chegar. Vamos aproveitar o tempo e desenvolvendo essa conexão, incentivando aos nossos filhos justamente também se ligarem às questões divinas. E como é que a gente incentiva as crianças a se ligarem a Deus? É nós dando o exemplo. Como é que Jesus ensinava? Através da palavra e da ação, através do ensinamento e do exemplo. Nós, na condição de pais e de formadores de opinião, devemos ter o esforço, e falo esforço porque a gente não consegue muitas vezes, mas devemos ter o esforço de fazermos exatamente o quê? De tentar dar o exemplo para aqueles que estão caminhando conosco. Porque o exemplo ele tem muito mais peso que as palavras. Então, o nosso exemplo de espiritualização, trazer a criança para receber um passe, né? E todas essas questões, a importância da oração diária, ensinar os nossos filhos a rezar, conversar com os nossos filhos sobre as questões de caráter mais elevado, tudo isso é importante. Né? Tudo isso faz parte desse dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção, e quando preparava o trabalho também refletia sobre isso, que ali em determinado ponto, né, dessa máxima tem a palavra dai, do verbo dar. E aí também podemos fazer uma rápida reflexão a respeito do dar. Porque o dar, ele está diretamente ligado à consequência daquilo que nós damos. Como assim? Vamos explicar melhor. Tudo que provém de Deus provém com justiça, provém com misericórdia e com bondade. De maneira que os acontecimentos que estão sendo experienciados na nossa vida são acontecimentos que nós construímos, ou que são necessários para a nossa evolução. Construímos de que maneira? As nossas ações tendo consequências. Os processos de dor evoluindo e nos auxiliando de que maneira para a nossa evolução? Através justamente dessa experiência para nós fazermos novas proposições e reflexões para a nossa vida. Então, tudo vai ter uma utilidade. A dor vai ter uma utilidade e aquilo que acontece conosco é consequência da nossa ação. É a lei de causa e efeito aplicada. Temos a liberdade de escolher e temos responsabilidade sobre a nossa escolha. E aí, então, entra a questão do dai. Podemos, voltando à lei de causa e efeito, podemos fazer uma comparação à lei de causa e efeito justamente com uma semeadura, com um plantio. Então, se a gente plantar laranja, vai nascer o quê? Bergamota? Não, vai nascer laranja. Plantou abacate, vai nascer o quê? Uva? Não, vai nascer abacate. Ah, mas que exemplo, que conversa é essa, Renato? A conversa é a seguinte: nós vamos colher aquilo que a gente plantou. E outra coisa, irmãos, que é importante, que a gente não se dá conta, às vezes, quando a gente está em vigilante, e serve para mim em primeiro lugar, às vezes a gente não planta e quer colher. Não é isso? Às vezes a gente não planta e quer colher. Ah, mas não deu certo. Ah, mas não aconteceu. Eu, quando rodava de ano, lá no segundo ano, rodei 3 vezes só, né? Segundo ano do segundo grau. Ah, mas rodei de novo. Esse ano eu estudei, rodei. Não estudei nada, né? Não fiz por merecer o resultado que esperava. Quantas vezes a gente se depara com essas construções? Quantas vezes a gente se depara com aquilo que a gente criou e chega para nós e a gente não aceita? Dai a César o que é de César. E aí vem a reflexão para nós mesmos. O que nós estamos dando? O que nós estamos dando para nós mesmos? Quer dizer, o que eu estou fazendo pela minha felicidade? O que nós estamos dando para o nosso processo de cura física? Estou fazendo o tratamento direitinho? Estou tomando a medicação na hora certa? Estou fazendo os exames? Estou indo nas consultas? Estou fazendo com a devida disciplina todo o complemento do trabalho espiritual para também ajudar no processo da cura? São respostas que a gente vai dar para nós mesmos. É o que nós estamos dando. O que nós estamos dando nos nossos relacionamentos? Seja na família, seja no trabalho, seja no meio social, seja na casa espírita, seja no nosso núcleo de convívio. O que eu estou dando? Eu estou dando ou só estou cobrando?
São reflexões que essa lição nos convida. E, irmãos, isso é importante. Os exercícios de consciência, e a espiritualidade maior nos esclarece, Kardec tem no Livro dos Espíritos, a seguinte questão: aonde está escrita a lei de Deus? E a espiritualidade maior nos traz: na consciência. Então, quando nós nos propusemos a pensar a respeito de nós mesmos, quando nós tiramos um tempo para nós mesmos e pensarmos em nós e nos avaliarmos, ali está um exercício de consciência. É nós conosco mesmo. E não precisa ninguém vir apontar os nossos erros. Nós sabemos dos nossos erros. Nós sabemos das nossas limitações. Mas no exercício de consciência, para a gente chegar nesse resultado, a gente tem que ter o quê? Sinceridade. Não termos orgulho, reconhecermos as nossas limitações e também as muitas qualidades que já temos. Porque nós não somos só limitações, não somos só os defeitos. Somos espíritos que estamos numa caminhada evolutiva que já conquistamos alguns degraus. Falta muito? Bom, isso aí é lá para frente. Já conquistamos alguma coisa, estamos em processo de buscar outras. É por isso que se apresenta a nossa encarnação, com esta possibilidade. E aí, então, esse exercício de consciência, muitas vezes, nos encaminhando para o final do trabalho, vai nos despertar para a necessidade de mudança. Ah, mas isso aqui não está legal, esse meu comportamento. Isso aqui não está me fazendo bem. Isso aqui está tirando o meu sono, isso aqui está tirando a minha qualidade de vida, isso aqui está tirando coisas agradáveis no meu momento, isso aqui está transformando a minha vida em dificuldade. Isso aqui está me trazendo dor. Irmãos, os convites para os processos de mudança, os convites para nos reconectarmos a Deus, eles são de duas ordens. O Rui falou aqui no começo do trabalho: pelo amor ou pela dor. O amor é o convite que Jesus já nos fez há mais de 2000 anos. Constantemente renovado esse convite. E a dor é o próprio processo da dor. Porém, quando a gente pensa em dor como uma possibilidade de um processo de mudança, a gente tem que ter noção de uma questão que às vezes passa desapercebido. A dor por si só, o sofrimento por si só, ele não muda nada. Ele não muda nada. A dor vai ser sempre dor. Ela vai começar a trazer algum benefício em nós, atenção, vai trazer algum benefício para nós quando ela despertar uma mudança. Quando ela despertar uma nova proposta de vida, quando ela despertar uma reconexão com Deus. Porque, às vezes, a gente sofre, está fazendo a coisa de maneira equivocada e está dando sofrimento, e a gente está repetindo o ciclo. Não é isso? Está repetindo o ciclo. Ou, muitas vezes, é aquela questão. Está difícil, dá uma melhorada, opa, estou bem. E aí, daqui a pouco, ali adiante, decai de novo e vai oscilando. A dor, ela é um bálsamo, ela é, digamos assim, um encaminhamento para o nosso processo de melhoria, muitas vezes, desde que ela seja bem aceita e que ela faça alguma mudança. E essa mudança, finalizando, começa por aonde? Com a nossa conversa com Deus. Irmãos, nós respeitamos, cada um de nós, companheiros nessa caminhada, a gente respeita a dor do outro. É nosso dever respeitar a dor do outro. Porque às vezes o que é dor para mim pode não ser para o outro. Às vezes o que é um probleminha pequeno para mim e para o outro irmão de caminhada talvez não seja. Então a importância que tem a gente respeitar a dor alheia, a gente entender a dor alheia. E a gente muitas vezes auxiliar nesse processo para que a nossa dor venha a cessar e a dor do outro também. Então a dor, ela vai nos despertar para a mudança, ela vai nos reconectar com Deus, desde que nós venhamos a aproveitar disso. Porém, como eu falava anteriormente, muitas vezes quando a dor bate na nossa porta, ela não é bem aceita por nós. Não é isso? Quantas vezes a dor bate à nossa porta e nós questionamos a Deus? Quantas vezes a dor bate à nossa porta e nós questionamos a existência de Deus? Mas se Deus existe, por que Ele está me deixando sofrer? Às vezes, este quadro é justamente pelo não entendimento das questões espirituais.
Nada nos acontece ao acaso. Se chegou para nós, é para nós. Não vamos nem gastar tempo nisso. Chegou para nós, o desafio é para nós. Deus não erra, tá? Não nascemos na família errada, não estamos no lugar errado, não, está tudo certo. Está tudo certo de acordo com a nossa necessidade reencarnatória. O que vamos fazer da nossa encarnação, aí é decisão nossa. E é aí que vai fazer a diferença. Ah, mas eu estou numa família difícil. Te esforça para superar isso. Ah, mas tal questão está difícil. Te esforça para superar isso. A dor bateu na minha porta. Te esforça para superar a dor, entender a dor e, quem sabe, conviver com a dor. Como é que a gente convive com a dor, já que eu falei em conviver com a dor? Bem rapidinho. A dor, muitas vezes, ela é aliviada quando nós estamos trabalhando no bem. Quando a gente está orando, a gente está trabalhando no bem. Quando a gente está emitindo um bom pensamento, a gente também está trabalhando no bem. Então a dor, ela diminui. Tinha uma grande amiga, já contei aqui, vou repetir, né, uma senhora já com problema grave na perna, encontrei ela, saudação, aquela coisa toda. E eu não sou muito de conversar, né? Deu para ver, daí eu perguntei, e aí, como é que tá a tua perna? Renato, tu nem sabe. Eu não tenho tido tempo, essa perna não tem nem tido tempo de doer. Eu estou indo em tal lugar, agora eu voltei lá para o clube da terceira idade, eu tenho ido buscar minha sobrinha na creche, eu faço isso, faço aquilo, eu vou lá no azeiro, levo um bolo. E ela disse assim, a minha perna nem tem tido tempo de doer. Claro que a perna dela doía. Era um problema grave. Mas ela não estava dando exatamente importância àquela dor. Ela estava fazendo o que ela estava aproveitando a vida, no melhor sentido. Bom, a perna está doendo, mas isso não vai me impedir de ser feliz. De buscar felicidade, ou de fazer as pessoas felizes, ou de propiciar pequenos momentos de felicidade. Irmãos, quando a gente se propõe a realizar coisas pequenas, tudo começa a se modificar. A caridade começa por coisas pequenas. E as coisas pequenas vão ficando maiores, as tarefas vão ficando maiores, e lá adiante o nosso trabalho do bem é muito grande. Não existe limitação no trabalho do bem. Gostaria de finalizar agradecendo a essa casa pela oportunidade de trabalho esse ano, agradecendo a todos os irmãos, a todas as irmãs pela atenção, pela oportunidade de dividirmos essas nossas experiências, né? Porque todos nós estamos nas mesmas caminhadas, nos mesmos desafios. O pessoal que está usando o branco aí, é uma forma de trabalho da casa, mas não quer dizer que eles estão imunes à dor, estão imunes ao problema, não. Todos nós estamos no mesmo processo de crescimento. Alguns já encontraram conhecimento e já estão ali no trabalho, no esforço, e outros estão tomando contato exatamente com essas informações para que juntos a gente possa evoluir e sempre caminhar juntos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.